Luís Máximo dos Santos. Vou colocar aqui 3 ou 4 questões, se tiver tempo suficiente para isso, e começava aqui pela questão do projeto Nata 2, que é um exemplo, podiam ser outros, porque noutros coisas idênticas também se sucedem. O Nata 2 é um projeto de venda de uma carteira de crédito com um valor bruto de 1.400 milhões de euros, um valor líquido de 240 milhões de euros, que tinha associados garantias de 300 milhões de euros, 200 milhões dos quais em imóveis, 100 milhões em depósitos e ações, e isto tudo foi vendido por 157 milhões, com perdas para o mecanismo do CCA de 84 milhões de euros. Este projeto teve início em 2019 e no dia 5 de setembro foi assinado o contrato de compra e venda, isto já depois de muitas atribulações que eu vou avançar por uma questão de tempo, e a 12 de setembro o novo banco pede autorização ao Fundo de Resolução para vender os ativos que estavam incluídos no CCA. A 18 de outubro, a Comissão de Acompanhamento alerta que, caso a venda de carteiras estivesse prolongada por mais tempo, outras situações de exclusão poderiam ser concretizadas com benefício para o novo banco. E alerta também que existe a possibilidade de excluir alguns grupos desta carteira, mas isto está limitado a 20% do valor da carteira e sugeriu até 22 grupos económicos desta exclusão. No final desse mês, a 31 de outubro, o Fundo de Resolução manifesta a sua não oposição a esta venda, uma não oposição condicionada, uma delas, uma condição obrigatória, que era de excluir 6 dos grupos económicos destes créditos, e depois uma facultativa, uma recomendação, que é de excluir 7 grupos económicos cuja oferta tinha um preço zero. O novo banco, desta recomendação, portanto, as 6 exclusões cumpriu, da recomendação das 7, apenas excluiu uma, de 330 mil euros, manteve as outras 6, e com o fundamento de evitar possíveis fontes de litigância por má-fé negocial com o comprador. E na auditoria que a Deloitte fez, refere que não foi obtida evidência da comunicação escrita ao Fundo de Resolução sobre o follow-up e desfecho desta situação das exclusões. E aquilo que, em primeiro lugar, lhe pergunto é, como é que é possível que a Comissão de Acompanhamento e o Fundo de Resolução só sejam chamados a este processo já depois de assinado o contrato de compra e venda? Em segundo lugar, objetivamente, esta situação infligiu prejuízos ao novo banco e, consequentemente, também ao Fundo de Resolução, na medida em que, já depois da assinatura do contrato de compra e venda, só 20% do valor da carteira podia ter sido reduzido. A Comissão de Acompanhamento sugeriu 22 exclusões, o Fundo de Resolução só excluiu 6, que eram exatamente estes 20%. Portanto, tudo leva a crer que também queriam ir bem mais longe do que aquilo que fizeram, mas estavam limitados por estes 20%. Gostava que nos explicasse se queriam excluir ou não mais grupos económicos, isso parece evidente, mas queriam ou não, e se isto foi uma limitação. E, em terceiro lugar, aqui o novo banco não deu o cavaco, perdão uma expressão, ao Fundo de Resolução sobre as recomendações das exclusões das ofertas com valor zero, nem sobre o desfecho do negócio. Perguntava-lhe se considera normal isto no relacionamento entre o novo banco e o Fundo de Resolução e se acha que os portugueses podem ficar tranquilos com este tipo de relacionamento. Porque há mais. Ainda nesse parecer, a Comissão de Acompanhamento alerta para a existência, e cito, de casos e perdas enormes para o novo banco devido a situações de gestão danosa, de subtração dolosa de ativos do património do devedor para dificultar qualquer hipótese de recuperação dos créditos de flagrante má-fé negocial. E sugeriu que o novo banco deve considerar a hipótese de iniciar processos de crime ou ações de responsabilidade civil contra os autores de tais atos e condutas que levaram a tão pesados prejuízos para a instituição. Em fevereiro de 2020, o Fundo de Resolução solicita esclarecimentos ao novo banco sobre esta situação. E, mais uma vez, a Deloitte também não encontrou evidências da resposta a esta missiva, tendo o follow-up sido dado à Comissão de Acompanhamento. Ou seja,
O Fundo de Resolução envia uma carta formalmente e o novo banco responde informalmente à Comissão de Acompanhamento. E reitero a pergunta de há pouco, se podem os portugueses ficar tranquilos com este tipo de relacionamento entre as instituições. Com a tolerância do Sr. Presidente, se me permite continuar, que assim evito uma terceira ronda, penso que é benéfico para todos. Um segundo grupo de questões tem a ver com uma questão que já coloquei há algum tempo, tem a ver com a forma de financiamento do Fundo de Resolução, em que nem todas as entidades com atividade em Portugal contribuem para o Fundo de Resolução, o que coloca distorções ao nível da concorrência. Na altura explicou que isso era bastante complicado, porque algumas instituições depois poderiam ter 3 contribuições para a contribuição europeia, para o seu país de origem e para Portugal, que seria bastante complicado, mas agora também não sou só eu que levanto esta questão, o próprio Tribunal de Contas, na sua auditoria, alerta para isso, e diz, e cito, além disso, estas contribuições não são aplicadas a todas as instituições financeiras a atuar em Portugal, o que levanta problemas de concorrência. Reitero a pergunta se está a ser equacionada alguma alteração na forma de o Fundo de Resolução se financiar. E para terminar, relativamente à questão dos DTAs, que nós verificamos que no relatório de contas dos DTAs do Fundo de Resolução de 2019, terá até 2022 para decidir sobre o direito potestativo de adquirir os direitos de conversão atribuídos ao Estado a propósito dos créditos tributários relativos a ativos por impostos diferidos dos anos 2015 e 2016, que isto tem um valor na ordem dos 2,7% do capital do novo banco. Se considerarmos já 2017 e 2018, são mais 7,6%, portanto, estamos a falar de mais de 10% em 4 anos, portanto, é expectável que os 25% possam vir a ser tomados por esta situação. Aquilo que pergunto é qual é a vossa posição sobre esta matéria, se equacionam exercer ou não os direitos que têm. Isto pode parecer que é mais ou menos a mesma coisa, isto está no Fundo de Resolução ou no Estado, mas não é exatamente igual, nomeadamente numa possível venda com lucro dessa participação, que pode pôr em causa a forma do Fundo de Resolução pagar o empréstimo que tem recebido do Estado. E agradeço a tolerância do Sr. Presidente.